Esses 6 tópicos são os seguintes. Primeiro, paixão pelo direito. O profissional, especialmente na condição de professor de direito, em que nós já em sala de aula passamos a identificar quando o sujeito tem vocação ou não para as carreiras jurídicas, qualquer carreira jurídica, porque, na verdade, o sujeito que é um bom advogado, um bom profissional da advocacia privada, ele seria um bom juiz, um bom promotor, um bom defensor, não é? E o contrário também é verdadeiro, porque quem aprende a defender com destreza, da mesma forma sabe acusar, como também sabe decidir uma demanda. O primeiro tópico, portanto, é paixão. Profissional que não tem paixão é um profissional que não tem disciplina para estudar, que não tem dedicação, que não se atualiza, que tudo para o profissional que não tem paixão é trabalhoso, é oneroso, é quase que uma obrigação. Quando, no caso em que o sujeito é apaixonado pelo que ele faz, tudo o que ele faz é com prazer. O estudo, a pesquisa, a dedicação, o empenho, a atualização. O segundo tópico é o domínio da língua portuguesa, não é? Que ainda é um drama para o nosso país. É impressionante como os profissionais de qualquer área, na graduação, mas muitas vezes também na pós-graduação, o estudante avalia que ele pode ter domínio de uma disciplina qualquer, e especialmente da disciplina jurídica, porque o direito, ao contrário de qualquer outra disciplina, todas as demais disciplinas fixam, ou quase todas, com exceção talvez do jornalismo ou publicidade, a grande maioria das disciplinas fixam o conhecimento pela escrita. O direito não. Além de fixar o conhecimento pela escrita, o direito é um fenômeno comunicacional. O direito é palavra. Palavra escrita, não? Artigo 121, matar alguém, pena 12 a 20. É um fenômeno comunicacional. Então, como é possível ser um profissional diligente, preparado, com domínio, com habilitação técnica, sem o domínio da língua portuguesa? E outras línguas, não? Com o Mercosul, a criação dos macromercados, cada vez mais a internacionalização, as cortes internacionais, não é? De justiça, agora mesmo com o mensalão, o julgamento da ação penal 470 caminhando para o final, vai entrar em discussão as cortes internacionais. Não é? Com certeza, sentenciados no mensalão irão, não exatamente recorrer, porque não é um recurso no sentido técnico da palavra, mas irão postular junto às cortes internacionais. Então, não só o domínio da nossa língua, mas também o domínio de outras línguas. A capacidade de comunicação e expressão, agora com o processo judicial eletrônico, eu falava isso com a jornalista, a TV OAB, se hoje uma parte dos profissionais podem demonstrar indisposição para ler no papel texto impresso, imaginem essa indisposição quando se trata de leitura na tela do computador. Lembrando que muitos brasileiros ainda têm dificuldade para o e-book, não é? O livro eletrônico, o texto eletrônico. Muita gente ainda prefere, não tem a segurança com a tela do computador como tem com o texto impresso. Então, possivelmente, com o processo judicial eletrônico, a capacidade de síntese vai ser cada vez mais exigida dos profissionais do direito. Não adianta ter uma tese, uma linha argumentativa muito bem elaborada, complexa, rebuscada, se o sujeito não consegue fazer com que o seu interlocutor compreenda o teor básico da sua mensagem. Se ele não lê o que o senhor escreveu, o que a senhora escreveu, ele não vai ter noção nem da beleza da tese, não é?
profundidade da erudição do operador do direito, muito menos do principal, que é a questão central, qual é o direito que está colocado ali. A pesquisa e o estudo permanente, eu depois posso citar um caso que eu estou enfrentando, muito embora eu não seja advogado trabalhista, mas eu advogo para alguns consulados africanos, de países africanos, e às vezes lido com litígio trabalhista, porque os consulados são demandados no direito do trabalho. E na questão trabalhista surge uma matéria constitucional, porque os estados estrangeiros têm imunidade de execução. A Justiça do Trabalho até pode condenar um consulado ou uma embaixada, mas essa sentença é inexequível, não é possível a execução da sentença. E aí, muitas vezes, nós vemos operadores do direito, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, absolutamente bem preparados, etc., que, diante de uma matéria constitucional, de direito internacional público, tratado internacional, etc., escrevem, como me deparei essa semana com uma juíza do trabalho dizendo: afasto a imunidade de execução. Quer dizer, não é? Há um tratado internacional protegido pelo artigo 5º da Constituição. O Congresso Nacional se manifestou, o presidente da República ratificou, e, no caso, essa juíza entende que ela, numa penada, pode afastar a imunidade de execução. E, por último, acreditar em si mesmo e não abdicar da ideia da prevalência da justiça. Os advogados são permanentemente convidados, no cotidiano, a não acreditar que pode prevalecer ou que a justiça irá prevalecer. Então, a fé aí tem dupla carga. A fé em si próprio, porque muitas vezes o sujeito está lutando contra a maré, e ele precisa acreditar nele, não é? E na sua tese. E a fé de que, sendo a sua tese uma tese compatível com os princípios da justiça, que ela venha a prevalecer, ainda que isso possa demorar muito tempo, ainda que se tenha que se recorrer aos tribunais superiores, ou ainda que se tenha que se recorrer às instâncias internacionais, não é? Então, eu acho que esses pontos seriam pontos para uma conversa. Espero, de alguma forma, ter dialogado com a sua intervenção. Mas eu quero convidar para compor a mesa, com a permissão do Dr. Ricardo Salata. Já faria isso independente da sua intenção. Obrigado. Convidar para compor a nossa mesa Sua Excelência, vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, um amigo querido, que eu peço aos senhores que recebam com uma salva de palmas. Tudo bem. Senta aqui, pô, não me deixa só. Então, eu cheguei atrasado, escutei o finalzinho da fala do Dr. Edio, e acho que uma das principais coisas que a gente precisa ter na profissão é realmente fé. Não é? Eu costumo brincar quando alguém entra no meu escritório e diz que precisa de justiça, eu costumo dizer que ele está no lugar errado. Porque se ele quer justiça, ele tem que ir para uma igreja. Não será no tribunal que ele vai conseguir justiça. No tribunal ele consegue fazer cumprir a lei. E esse é o nosso trabalho. E para que você possa fazer cumprir a lei, como muito bem disse o Dr. Edio, aliás, aqui vai uma puxada de saco, se tivesse 10% da capacidade do Dr. Edio de falar, eu seria um orador brilhante. E a questão é exatamente essa, você ter fé na sua tese, ter fé na sua luta e perseverar. Sem isso, fica muito difícil. Eu vi muitos colegas desistirem por conta de acharem que o judiciário é lento demais, que o sistema não vai ser alterado e coisas dessa natureza. Pela cor da barba dá para ver que eu estou na profissão há algum tempo, isso não é água oxigenada. E eu continuo perseverando, continuo acreditando, e acho que essa é a melhor forma, e eu acho que é o único recado que a gente pode dar a vocês.
Bom, com essas considerações iniciais do Dr. Edio, eu que tive já a oportunidade de ter alguma relação mais próxima dentro aqui da OAB e em algumas oportunidades até o Edio nos visitou no escritório. Você não costuma se referir muito à dificuldade que passou no início de carreira, mas aqui eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse período, porque o advogado ele já tem algumas dificuldades por si só. Agora, nós sabemos, os que têm mais intimidade, que a sua origem ela é relativamente humilde. Como que o senhor pode trazer isso como fase de até alcançar o sucesso que hoje já está consagrado? Acho que a grande maioria dos advogados tem um perfil que é o perfil do sujeito, ou se não a maioria, pelo menos uma parte significativa dos advogados, compõe o perfil que é o perfil de ser um dos primeiros na família a frequentarem, acessarem a educação superior e terem a bravura e a coragem de se dispor a abrir e sustentar um escritório de advocacia. Quer dizer, que é muito diferente de quando você, de alguma maneira, depende de uma família que tem um histórico na advocacia, herda um escritório, herda um sobrenome, já quando ingressa para a advocacia, já ingressa com um lastro, não é? Uma história anterior, que, obviamente, facilita. O que não significa que quem herdou não tenha que ter competência. Ao contrário, até por ser herdeiro, ele é cobrado muito mais do que quem é o primeiro advogado da família. Imagino que quem conhece o Salata, que é o pai do nosso Ricardo Salata, você tem que ser bom que nem o seu pai, não é? As pessoas ficam fazendo comparação. No meu caso, eu venho de uma família que a gente chamava em Minas Gerais de peão de obra, não é? Quer dizer, meu avô foi ferroviário, meu pai foi peão de obra até morrer, eu fui peão de obra até os 15 anos. Eu trabalhei na obra durante muito tempo e tal. Então, eu acho que isto afina um pouco a nossa percepção de justiça, não é? Porque eu me lembro exatamente, que quando fui secretário, as pessoas me perguntavam qual é a sensação de ser secretário da Justiça. Essa seria um dos temas das próximas perguntas, mas que já pode antecipar. Eu dizia, olha, eu lembro bem como a sociedade me olhava quando eu usava macacão. Saía da obra no final da tarde, levando a marmita vazia, de macacão, sujo de concreto e tijolo e tal. É bacana ver que a sociedade mudou. O olhar da sociedade sobre mim mudou. Mas é bacana também ver que a pessoa é essencialmente a mesma. Quer dizer, você está desempenhando papéis diferentes, funções diferentes, mas a pessoa é essencialmente a mesma. Eu acho que as pessoas que vêm de uma trajetória de dificuldade, de privacidade, de privações, de adversidades, elas têm uma abertura maior para ver o outro na sua inteireza, não é? Para ver o outro na sua completude. Quando alguém bate a porta do seu escritório, quando alguém lhe traz uma questão, um problema, aquilo, quem passou por adversidades nunca vai ver aquilo como um número que vai compor a sua carteira, ou uma renda a mais que ele vai ter, ou porque a causa vai lhe render alguns minutos de televisão, ou o que quer que seja. O profissional que tem essa trajetória é um profissional que vai sempre ter em mente a pessoa que está lhe trazendo um problema com as suas vicissitudes, com as suas dores, também com as suas delícias e tal. Então, eu acho que, e obviamente, o fato de, num estado como o nosso,
que tem as melhores universidades do país. Alguns dos melhores quadros do país estão em São Paulo, não é? Só ver quem já foi ministro da Justiça até hoje. Não é? Quantos paulistas foram ministros, quantos mineiros, quantos capixabas foram ministros da Justiça, né? O Ministério da Justiça é quase o Ministério de Paulistas, né? Os presidentes da OAB. A OAB Federal teve que criar uma espécie de rodízio para não deixar os paulistas presidirem o Conselho Federal a vida inteira, não é? O São Paulo tem, de fato, alguns dos melhores quadros do país, com maior capacidade técnica, competência e preparo intelectual, técnico e tal. Então, eu penso que num estado como esse, o sujeito conseguir alguma visibilidade é um feito. Quem preto, pobre, Silva, não é? Filho de peão de obra, num estado como esse, adquirir alguma notoriedade já teria sido um sucesso extraordinário. Adquirir o prestígio que nós adquirimos, especialmente, eu diria, na nossa categoria, o reconhecimento, o carinho com que a advocacia e essa casa, a OAB, nos trata, às vezes nas ruas. Ainda ontem eu tive um programa de televisão. Vocês imaginam que eu tive um programa de televisão, e eu até nem sempre conto isso, porque eu não sei se isso é meritório, mas era uma emissora chamada TV da Gente, e eu tinha um programa de televisão que era o programa de televisão mais visto da TV da Gente. Um ano depois que o meu programa foi ao ar, a televisão faliu. Até hoje eu não sei se eu tive alguma contribuição pessoal nisso, mas o fato é que eu fiquei um ano com o programa de televisão, e as pessoas reconhecem. Ontem, por acaso, eu dispensei o carro, estava no escritório de um colega ali no Itaim, e disse, não, eu vou de táxi. E parei um táxi, o cara olhou e falou, mas eu conheço o senhor é advogado e tal. Então, é bacana ver que, num estado como esse, você adquirir reconhecimento, obviamente, o nível de exigência é muito maior. Então, eu acho que São Paulo, não é à toa que São Paulo acaba fornecendo os grandes quadros do país, o Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Conselho Federal, da OAB, do Ministério da Justiça. Não é? São Paulo é a grande referência, não é? Em termos de critérios que acabam sendo utilizados para definir o que é ser um bom quadro técnico, né? E acho que essa história enriquece, essa história pessoal, nossa história pessoal enriquece a perspectiva que nós temos sobre o direito e, obviamente, a perspectiva que nós temos sobre a vida, né? Muito bem. Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua experiência no ramo acadêmico. O que hoje dá para extrair como professor universitário e de experiência e da ideia de poder ensinar? A docência é uma das atividades mais prazerosas, mais satisfatórias, porque é um privilégio você poder ajudar as pessoas, não é? Como quem é pai ou mãe com filhos, não é? É um privilégio você poder ajudar o indivíduo a dominar essa engenhosa disciplina chamada direito. O direito é uma disciplina simples para quem nunca se dispôs a estudar. O direito é uma disciplina complexa. O direito requer tempo, requer reiteração, exercício permanente de... como eu sempre uso a analogia com o saque no tênis, né? O serviço. A pessoa fica anos treinando o serviço para aprender a sacar. Porque a repetição também tem uma importância no desenvolvimento da destreza física. Mas
a repetição não é importante apenas para a destreza física. A repetição é importante também para a destreza intelectual. E a ideia de que não há releitura, não é? A ideia de que não há releitura. Até alguém sempre lembra uma figura bíblica, segundo a qual ninguém atravessa o mesmo rio 2 vezes, não é? O rio não é mais o mesmo, a pessoa também não é. Na segunda leitura de qualquer dispositivo de lei, não há uma releitura, senão uma nova leitura. E quando você lê aquilo 1, 2, 3, 4, 5, milhões de vezes, são, a rigor, milhões de leituras novas, diferentes. A percepção é diferente. Até que os alunos começam a reproduzir dispositivos de memória. Não é? Não com a bitola, porque decorou, mas porque aquilo passou a fazer sentido para a pessoa. Então, a docência é bárbara porque ela é uma porta que você alarga com um pouco de conhecimento que adquiriu no direito. É uma porta que você... uma lupa, talvez, melhor do que porta, que você compartilha com as pessoas. A docência, ela é também extremamente desafiadora, porque na era da internet, enfim, que os alunos levam iPad, laptops, etc., para a sala de aula, aumenta o controle social da eficiência do professor, porque o sujeito que avalia que ele pode ir para a sala de aula, como podia, quando eu fiz a graduação, para falar qualquer coisa, ele está sendo controlado ali, não é? Alguém entra lá, hoje o glorioso Tribunal de Justiça do Estado de Roraima tomou uma decisão que inovou uma interpretação qualquer sobre um dispositivo. O sujeito vai acessar ali e vai questionar o professor, porque o aluno, especialmente o aluno do direito, ele tem essa vocação mesmo de provocar controvérsia. Portanto, a exigência do preparo do professor é muito maior. E um outro aspecto, é preciso combinar a formação teórica com a litigância, a experiência de litigância. Eu sempre cito o exemplo do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva é, sem dúvida, um dos maiores constitucionalistas da história do país, da história do país. Tem um nível de brilhantismo, de erudição, de capacidade de conhecimento de outros sistemas constitucionais de outros países, várias partes do planeta, em que ele leu, poliglota, tal, um sujeito... Entretanto, quando o professor José Afonso da Silva vai explicar o sistema difuso de controle de constitucionalidade, ele tem uma razoável dificuldade para ser didático. Por quê? Porque ele não tem experiência de litigância. Ele não tem nenhuma experiência de litigância. E o fato dele não ter experiência... Porque o sistema difuso é uma coisa absolutamente simples de explicar para o aluno. Já até que é mais simples explicar para o aluno sobre o sistema difuso de controle de constitucionalidade do que sobre o sistema concentrado de controle de constitucionalidade. E eu lecionei direito constitucional uma boa época e tenho muito boa lembrança desse período. Eu tenho aqui um ex-aluno, não sei se é aluno da Universidade Bandeirante. Obrigado pela presença. Então, o professor, eu diria, ele precisa combinar essas duas competências. A formação teórica, ter carreira acadêmica, titulação, mestrado, doutoramento, publicações, experiência internacional também ajuda, mas tem que conhecer o processo, não é? Acho que isso ajuda o aluno a aplicar, porque o conhecimento, alguém já disse isso, sem querer me alongar nessa questão,
Mas o conhecimento, o conceito, há quem seja tão radical quanto a importância da aplicação do conceito, que alguém disse que um conceito que não tem aplicação prática, ele não tem utilidade. Um grau de... Isso é muito radical, porque significa, por exemplo, que a filosofia, né, que não tem a rigor maior aplicação prática, não teria importância. Mas o conceito, o aluno do direito se apaixona pelo direito, ele passa a gostar daquilo, aquilo passa a fazer sentido para ele, quando ele passa a distinguir as situações nas quais ele pode aplicar o que ele está conhecendo. Por mais que estejamos tratando dos princípios que regem a República Federativa do Brasil, do artigo 4º da Constituição, né? Então tem que ter aplicação. Então a experiência do magistério é muito saborosa. É também muito desafiadora. Por quê? Porque o sujeito quer se tornar um bacharel em direito e quer ser aprovado no exame de ordem sem leitura. Sem ler. Ele não quer ler. Chega na página 10, começa a sair aquela fumaça pela orelha esquerda e tal, dá uma coceira, começa a babar do lado direito da boca e tal. Aquilo vai incomodando. Na página 12, ele abandona o livro. Às vezes, só para efeito didático, eu digo, a pessoa que tem essa dificuldade com a leitura poderia, por exemplo, fazer, com todo o apreço que eu tenho pelos cursos de turismo, não é? Mas a pessoa, por exemplo, poderia fazer curso de turismo. Possivelmente o curso de turismo não tem a carga de leitura que o curso de direito tem. Mas como é que o sujeito vai, aqui, imagem, filmes, vídeos, são recursos didáticos, mas que não dispensam a leitura. E mais, eu sou um professor que, possivelmente, toda a minha carreira acadêmica, nunca escrevi meia lousa. Eu não escrevo. E, aliás, quando eu escrevo também é um drama, porque minha letra é absolutamente ininteligível. Eu mesmo não entendo, alguns segundos depois, o que foi que eu escrevi. E eu também não distribuo apostilas, tal, porque o que eu digo para os meus alunos é o seguinte: quando o senhor é um delegado de polícia, na madrugada, diante de um fato em que o senhor vai ter que decidir entre indiciar ou não uma pessoa, dar voz de prisão em flagrante ou não, ratificar a voz de prisão em flagrante ou não. Quando o senhor é um promotor de justiça, que o senhor está diante do quadro de denunciar ou não alguém, quando é o advogado e tem 4, 5 teses para esgrimir e o senhor vai escolher uma, ou quando o senhor é juiz e vai ter que decidir sobre absolver ou condenar, ninguém vai ler pelo senhor. É o senhor que vai ter que ler. Vai ter que ler o fato e vai ter que ler a norma. Então, o professor não pode ler pelo aluno. Quem tem que ler é o aluno. Porque o tempo de aprender a ler e interpretar é esse o tempo da graduação. Então, apenas para lembrar o seguinte, por melhor que seja a instituição, por melhor que seja o professor, não há como substituir o trabalho pessoal de pesquisa. Não é? Agora, um bom professor pode ajudar o aluno a aflorar, não é? A paixão, a identificação dele com a disciplina e se tornar um bom profissional. Isso é um privilégio do magistério, certamente é a esperança, a utopia de que em sala de aula você está ajudando as pessoas a serem bons profissionais. Bom, vamos falar agora um pouquinho dessa tua atividade no governo.
O senhor já teve uma atividade aqui na OAB. E lá no governo, como que fica uma cabeça privilegiada como a sua diante daquele engessamento do Estado em não conseguir implementar todas as ideias que passam pela mente diante do quadro burocrático que o Estado oferece? Primeiro dizer que uma parte da minha família não queria que eu assumisse a Secretaria da Justiça, porque eu assumi em maio de 2005, e as unidades da FEBEM, algumas unidades da FEBEM, que era uma das minhas responsabilidades, né, como secretário de Estado da Justiça, algumas unidades da FEBEM tinham rebeliões, 4, 5 rebeliões por semana. Eu me lembro quando o ex-secretário Alexandre de Moraes me entregou o relatório do dia, e me lembro do número exato de adolescentes que haviam nas unidades da FEBEM. 6.940 adolescentes. Distribuídos naquela época em perto de 100 unidades, algumas altamente problemáticas, como o famoso quadrilátero do Tatuapé. Lembram-se dessa expressão, né? Quadrilátero do Tatuapé. Porque quadrilátero, que eu mergulho muito dos atos que eu guardo na memória, foram a presença do governador e os tratores destruindo agora é um parque aquilo, né? Destruindo o quadrilátero do Tatuapé, porque não há como você ter qualquer projeto que ajude um jovem, um adolescente infrator na sua reinserção social, num espaço com 800 adolescentes. Quando a ONU já indicava que a unidade de contenção devia ter, no máximo, 45 adolescentes, que é o modelo atual. As unidades têm, em média, capacidade para 45 adolescentes. De 45 para 800, dá para imaginar a absoluta impossibilidade de ter qualquer... E o que eu dizia para o nosso pessoal é o seguinte: nós somos o limiar das possibilidades desse adolescente. O que significa ser o limiar? Independente de qualquer leitura que se faça sobre por que uma pessoa ingressa no mundo da criminalidade, o fato é que a família falhou, a escola falhou, a comunidade falhou, as instituições sociais falharam e ele veio parar aqui. Podemos ser o limiar no sentido de oferecer a ele uma última oportunidade, ou não. Nós tivemos uma experiência... A FEBEM, à época, a FEBEM, hoje Fundação Casa, tinha 10 mil funcionários. Desses 10 mil, entre os que o secretário Alexandre já estava demitindo e o que nós demitimos, nós chegamos a 3 mil funcionários demitidos. Um terço, quase um terço. E não porque o problema era os funcionários. O problema é você ter uma instituição com uma cultura de funcionamento altamente problemática. Em qualquer parte do planeta, confinamento de adolescente é milhares de vezes mais complexo do que o confinamento de adulto. E aqui quem se lembra, quem é adolescente ou se lembra, ou tem sobrinho adolescente, ou tem filho adolescente, sabe que você, às vezes morando num espaço de 250, 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, 100 metros quadrados, um adolescente revoltado torna aquele espaço de 100 metros quadrados quase inabitável. Então, vocês imaginam 100 adolescentes no espaço de 9 metros quadrados, quer dizer, aquilo...
Eles estão na flor da pele ali e tal. Então, a ideia, me lembro que o governador dizia, olha, é preciso o equilíbrio. O equilíbrio é legalidade, ou seja, nem esculacho, nem mão na cabeça. Não é? Quer dizer, passar a mão na cabeça. Acho que foi o que nós fizemos, uma passagem muito breve. Eu cresci muito pessoalmente. Acho que a experiência da advocacia, a experiência da militância política, em defesa de valores democráticos, em defesa da igualdade, em defesa da liberdade de crença, que é um tema que nos é tão caro, em defesa da democracia, não é? E depois você se tornar gestor público, sem, aliás, nunca ter pedido, nunca fui pedir. Tenho sempre muito orgulho em dizer que nunca fui pedir para ninguém, nem para partido político, nem para padrinho político, nem para... Tive o privilégio de um dia ser chamado ao Palácio dos Bandeirantes e receber do governador Alckmin o convite para me tornar secretário, com a indicação, é verdade, da Ordem dos Advogados do Brasil. E o papel fundamental que o presidente Luiz Flávio Borges Durso teve para que eu fosse indicado secretário. Então, nunca reivindiquei, de um dia para o outro me tornei secretário de Estado com um problema como aquele. Se tem uma herança, eu diria, depois da nossa passagem pela secretaria, os senhores nunca mais ouviram falar em rebeliões sucessivas na FEBEM. Bacana. Uma equipe extraordinária, que foi bem, pessoas preparadas e tal, e um esforço que o governador Alckmin fez de investimento naquela instituição. A mudança de nome não é algo só teórico, não é algo só semântico. A mudança de nome significa a mudança de conceito. E também um aprendizado, porque nossa sociedade precisa enfrentar, a meu juízo, com mais, e nós, operadores do direito, precisamos enfrentar com mais cautela algumas armadilhas. Eu vou citar só uma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem aqui já foi internado em hospital, ou possivelmente qualquer um de nós, se vier a ser internado no hospital, ao entrar no hospital, a primeira pergunta que qualquer um de nós fará para o médico é: que dia eu vou embora? Que dia eu vou embora? Ainda que seja o Einstein, com Viena, tal, hotelaria 5 estrelas, tal, hospital, o cara quer, o paciente quer ir embora. Aí, para que a medida socioeducativa de internação não fosse confundida com pena, e tecnicamente não é, a lei impede o juiz de fixar o período que o adolescente vai ficar internado. Já potencializa o primeiro problema. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar. O segundo problema, entre tantos outros que poderiam ser apontados aqui, os senhores devem se lembrar do famoso Champinha. Champinha foi meu hóspede na FEBEM. Champinha. Agora, recentemente ele fez aniversário, a morte do casal, não é? Que ele... Liana, né? Champinha, exatamente. Eu acho que os pais da Liana, não é? O pai da Liana. Vereador. É um vereador agora aqui na capital, um sujeito muito digno, com uma história pessoal de muita fibra, de muita grandeza. E aprendeu, imagine o que é aprender, não é? Com a morte da própria filha, uma jovem, 17 anos e tal. O Champinha tinha visivelmente problemas psíquicos, não é? Psicológicos. A lei impedia e ainda impede que se tenha unidades. Mesmo nós tentamos construir uma unidade no interior. Aquela época, estimava-se 200 adolescentes com
visíveis problemas psíquicos. Não precisava nem fazer exame de sanidade. Obrigado. A lei, não, tem que... Então, nós precisamos aprimorar um pouco também, dizer, apenas para finalizar, dizendo o seguinte, nós não admitíamos, por determinação expressa do governador Alckmin, e também, ainda antes de ser uma determinação do governador, era um princípio no qual nós acreditávamos e acreditamos, o uso da força pelo Estado deve ser o uso da força necessário para controlar a situação, proteger o cidadão, proteger o policial, proteger o próprio delinquente. O uso da força acaba aí. A força não pode ser utilizada para humilhar, para desrespeitar, para intimidar, não é? Para constranger. A força é para controlar, para manter a ordem. Controlou, algemou e tal, acabou. A relação tem que ser uma relação profissional, não uma relação pessoal. Profissional. Então, a ordem era controle sem esculacho. Esculachar. A fórmula, com certeza, deu certo. Não significa que a instituição não tenha problemas. Não significa que o número de reincidência, embora tecnicamente não seja reincidência, mas não significa que um grande número de adolescentes infratores ainda retornem às instituições, frequentemente retornam, não é? Mas penso que a gente deu uma resposta de que era possível que a instituição atingisse um clima de estabilidade institucional. Então, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado com custo de ameaça pessoal, ameaça ao meu filho, enfim, dificuldades de toda a ordem, mas estamos aí, meu filho agora é um jovem advogado brilhante, se preparando para concurso público, que é a opção dele. O pai dele nunca fez concurso público, mas é a opção dele e eu quero que ele seja aprovado no concurso para o qual ele está se preparando. Então, estamos todos bem. Não foi uma experiência fácil do ponto de vista pessoal, familiar, mas eu cresci muito com aquela experiência, com certeza. E para finalizar, então, da minha parte, gostaria de ouvir, nessa fase de sucesso, até ser alcançada, o quanto que influenciou nas relações pessoais e familiares? O que isso teve que ser renunciado no âmbito familiar para poder conquistar esse sucesso profissional? A gente sempre paga preços, né? Quer dizer, a ideia de que tudo tem um... Lembro que meu filho reclamava muito, e com razão, porque vocês imaginam, nós fizemos... eu fiz uma carreira acadêmica, não sobrevivo do magistério, mas fiz uma carreira acadêmica meteórica, até fiz mestrado, logo fui para o doutoramento, depois fiquei fora do país um período e tal. E meu filho sempre ali, não é? Quer dizer, não. Imagina terminar uma tese de doutoramento, o desafio de escrever algo inovador, né? Compromisso e tal. Mas também porque o Jader é um parceiro de advocacia, a gente tem parcerias aqui e ali, sempre quando tem alguma coisa complexa, o processo civil, por exemplo, que eu tenho uma noção muito rudimentar, eu sempre demando o Jader. Eu sempre acreditei numa ideia, num princípio, que um professor, um grande professor que eu tive na graduação, professor de processo civil,
à época advogado, hoje desembargador do Tribunal de Justiça, professor Walter Piva Rodrigues, dizia o seguinte: o bom profissional é o profissional que trata cada um dos seus processos como se fosse o único processo. Então, o filho também paga a conta, porque se você está com um processo, que você está para resolver aquele processo, né? E possivelmente você sofreu isso com o teu pai, que é um advogado brilhante, competente. Nós levamos o processo para casa. E enquanto a gente não resolve aquilo, enquanto você não chega numa tese, você diz, cheguei numa tese bacana, que você pode até não, posso até não ganhar, mas estou seguro em relação ao que eu vou sustentar, aquilo persegue a gente. E aí é véspera de feriadão, né? Agora acontece pouco isso, que eu tenho a quem delegar, então eu delego e retomo o processo na segunda-feira. Às vezes não é sempre. Véspera de feriadão, você tem um prazo para cumprir depois do feriado e está com um tema complexo e ainda não está satisfeito em relação à tese que você vai esgrimir. Não vai viajar, se viajar, vai levar o processo, vai levar o livro, não sei o quê. Então a família sempre paga, não é? E a gente também paga, porque quantos foram os finais de semana? Estudando, preparando teses, não sei o quê e tal, estudando jurisprudência e tal. Essa ideia de que cada processo tem que ser tocado como um processo, ela significa mesmo... E aí, essa talvez seja uma das magias da advocacia, né? A advocacia, nós temos a prerrogativa de assumir ou não uma determinada causa. E quando nós assumimos uma determinada causa, nós queremos que prevaleça naquela causa. Tem uma frase... Esses dias eu estava vendo com meu filho um filme que eu indico para os meus alunos. Meus alunos vêm, eu leciono direito penal. Direito penal. E eu indico um filme, eu indico alguns filmes para os meus alunos. E um dos filmes que eu indico para os meus alunos, o nome, o nome não é nem a tradução, o nome é Filadélfia. E é uma história densa, é uma história rica, porque o Tom Hanks, que a meu juízo, um dos melhores atores, né, contemporâneos, protagoniza um advogado infectado pelo vírus, o HIV. E ele não consegue um advogado, e ele é demitido da sua empresa por ser portador do HIV, e ele faz uma peregrinação na Filadélfia, não por acaso o filme tem esse nome, é Filadélfia, o estado em que foi escrito a carta Bill of Rights, né? E depois que deu base à Constituição Americana de 1774. Ele não consegue advogado que defenda a sua causa. E ele vai bater as portas do Denzel Washington, negro, um advogado, um escritório modesto e tal. E ele vai depor no plenário, né? Os senhores sabem que, ao contrário do nosso sistema, o júri nos Estados Unidos também aprecia matérias de natureza civil, não? Ao contrário, no Brasil também, no período colonial, o júri apreciava a matéria civil, né? Agora, depois da República, o júri passou a apreciar matéria criminal específica, os crimes intencionais contra a vida, né? E aí, no depoimento, que é uma das partes mais belas do filme, o Denzel Washington pergunta para ele:
por que o senhor se considera um bom advogado? A pergunta anterior é, o senhor é um bom advogado? Ele responde, eu sou um excelente advogado. Ele diz, por que o senhor se considera um excelente advogado? E ele responde, porque eu acho que sei manejar a lei. E por saber manejar a lei, às vezes eu vejo a lei encontrar a justiça. O pressuposto, portanto, é que não necessariamente lei e justiça caminham juntas. Ele diz, mas às vezes, e a tradução é esta mesmo, quer dizer, a tradução foi uma tradução fidedigna, às vezes a lei encontra a justiça. E quando, o advérbio de tempo, quando isto acontece, é muito bom. Quer dizer, então, a ideia de que tocar cada processo como se fosse um processo é acreditar que daquele processo se vai tentar fazer com que prevaleça o justo, né? Prevaleça a justiça. Então, eu entendo que é um privilégio, né? Definitivamente é um privilégio poder ter uma atuação que te consome muito, compromete muitas vezes horas de lazer, horas de família, mas o prazer que se tem quando se faz justiça é, para usar uma expressão jurídica, inenarrável. Né? Então era isso. Dr. Jader, você que tem um período mais próximo aí do Dr. Edio, tem alguma pergunta? Passa o microfone. Doutor Edio, o senhor tem uma trajetória que acabou de ser narrada como uma pessoa de sucesso, mas o sucesso, no seu conceito, não é necessariamente ser só um advogado conhecido. Eu já ouvi um raciocínio sobre isso. Que o sucesso não é ganhar dinheiro ou ter um escritório conhecido. Só fez, não há muito tempo atrás, expôs um pensamento sobre isso. Se o senhor puder repeti-lo, eu gostaria de ouvi-lo. Você estava falando da satisfação pessoal e não do dinheiro. Eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que a advocacia também, a liberdade que você tem como advogado, que é uma liberdade, de fato, talvez o advogado privado seja o advogado com maior espaço de liberdade individual, não é? Porque você pode inovar totalmente uma tese, e o seu compromisso de fazer com que aquela tese, se você acredita naquela tese, a tese que lhe pareça mais justa, de empenhar todo o esforço e o acúmulo e a pesquisa para que aquilo prevaleça. E acho que, na verdade, isto deve ser, este compromisso, o compromisso de ajudar com que grandes causas sejam pautadas no judiciário, e a capacidade de fazer isso também diz muito sobre o profissional. Porque a profissão, a advocacia, a profissão e obviamente, os benefícios, não é, que a profissão confere, não é? Dizer, viver com um certo padrão de conforto e poder educar os filhos, enfim. Muitas vezes faz com que o sujeito veja a causa que ele vai assumir ou não pela conveniência, não é? Quanto aquilo vai agregar em termos materiais para a sua vida, não é?
aquela causa é uma causa que vai lhe dar 5 minutos na televisão, vai lhe dar um bom cliente, não sei o que e tal. Ou essa causa é uma causa, às vezes, até vista como antipática por setores da sociedade, mas é uma causa no qual o profissional acredita. Então, eu entendo também que o sucesso de um profissional, ele é medido pela capacidade que aquele profissional tem de manter uma atuação coerente com aquilo que ele acredita. Até porque a sociedade sabe identificar perfeitamente, o cliente, inclusive, sabe identificar quando o profissional assume a causa por interesse meramente material ou assume a causa porque ele acredita na causa. E acreditar na causa, muitas vezes, implica um custo pessoal enorme. Vamos citar um exemplo muito brevemente aqui, um exemplo recente. Em Curitiba, há 4, 5 meses, não é isso? Curitiba, uma jovem fez uma denúncia, segundo a qual ela teria sido estuprada por 4 jovens. Lembra disso? Qualquer um de nós aqui que ouviu a notícia gostaria de dar uma vingadazinha pessoal num jovem daquele ali. Ao final se descobriu que ela sequer havia sido estuprada. E isto rendeu a demissão, a bem do serviço público, de quase 30 policiais. Hã? Quase 30, 20? Demissão a bem do serviço público. Se não é o advogado que dá ouvido à pessoa, quem é o profissional que teria resgatado cada um dos passos, cada um dos acontecimentos que levou, inclusive a própria suposta vítima reconhecer que ela sequer havia sido estuprada? Então, às vezes, assumir uma causa porque se acredita nela implica se colocar contra a maré. E o seu irmão, seu filho na escola vai ser cobrado. Olha lá o seu pai defendendo o estuprador. Porque o julgamento que a mídia faz é um julgamento sumário. E definitivo, aliás, tá certo? Porque não há ação por dano moral contra a emissora A ou B que venha a restituir a reputação que a pessoa tinha antes. Não há, no plano midiático, não há segunda imagem, aliás, no plano, nunca há segunda imagem que desfaça a primeira. A primeira é que fica. É estuprador. E aí, obviamente, tá, como agora aí a sociedade, aliás, nosso país, desse ponto de vista, parece uma fonte inesgotável de barbaridades. Quer dizer, agora nós estamos aí com um menino de 3 anos, supostamente vítima do padrasto dependente químico com a mãe, enfim, não sei o que e tal. Se não é um profissional para ouvir as pessoas e para ver o fato sem o olhar emocional e apelativo da mídia, aqueles 4 jovens estariam possivelmente agora sendo condenados por estupro que sequer existiu. Por isso a advocacia é um sacerdócio mesmo. Há quem diga que a advocacia é sacerdócio. É sacerdócio porque ela requer do indivíduo no limite das suas possibilidades. Sabe o que é a senhora ser mãe ou pai de uma criança numa cidade daquela do Paraná? E o seu rosto na televisão defendendo o estuprador? Quem é que topa? Quem banca? Quem assume? Quem tem coragem para assumir um lugar desse aí? Porque, obviamente, depois que a menina acaba reconhecendo que ela sequer foi estuprada, não é? Ninguém vai lá nos 4 e diz, vem aqui agora, né? Agora a sociedade está lhe pedindo desculpas.
Não tô aqui com uma visão romântica de delinquente. Não é isso, não. Delinquente cometeu o crime, tem que pagar pelo que fez. Podemos discutir para que serve a pena, não é isso, não. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é o seguinte: para que a justiça seja considerada alguma coisa racional, não vou nem dizer razoável, vou dizer racional, é preciso que o autor do crime seja, em algum momento, ouvido. Então, acabamos também com as instituições jurídicas, não é? Acabamos com o júri, acabamos com os tribunais, tal. O jornalista falou, a imprensa já condenou, sai da entrevista com uma cartinha, a carta de guia para a penitenciária. Não é? É mais barato para a sociedade, não tem que ter inquérito, não tem que ter denúncia, não tem que ter instrução, não tem... Isso é mais barato para a sociedade. O jornalista já falou que é. Para a manutenção da dignidade das instituições jurídicas, nós não podemos viver sob a égide do julgamento emocional, emotivo e apelativo que a mídia faz. E aí que eu acho que o advogado tem um papel que nenhum outro profissional tem. Porque nós não temos um compromisso, e essa questão é importantíssima, nós não temos um compromisso de corroborar a tese de A, a tese de B, a tese de C. Frequentemente, no júri, o advogado concorda com o promotor em relação a que o acusado cometeu ou não aquele fato. Não é disso que se trata. Nosso compromisso é saber, houve um fato, há prova suficiente para a condenação, mas isso significa ouvir, ler, pesquisar, estudar e não presumir que alguém cometeu um fato. Quer dizer, acho que a distância entre o que seria uma ideia de justiça é que o operador do direito não pode presumir nada. Ele tá proibido de presumir. Não é? Ou há provas, ou há elementos demonstrativos de que houve alguma coisa, ou aquilo não houve. Eu acho que se nós tivéssemos um acordo em relação a isso, a sociedade acreditaria muito mais no sistema de justiça, o nosso país seria muito melhor do que é hoje.